Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Professor Neto aqui falando, dando continuidade aos estudos sobre indução eletromagnética. Sempre discutindo essa ideia de que o magnetismo pode produzir uma corrente elétrica e a corrente elétrica pode produzir o magnetismo. Nesse vídeo é para falar especificamente sobre geradores de corrente alternada. A ideia-chave é que, enquanto um motor converte energia elétrica em energia mecânica, um gerador converte energia mecânica em energia elétrica. Então, é sobre os geradores que eu comento nesse vídeo. Uma corrente pode ser gerada mergulhando um ímã para dentro e para fora de uma bobina de fio. Isso nós já comentamos nos vídeos anteriores. Agora, primeiro ponto. À medida que o ímã entra nessa bobina, a força do campo magnético dentro da bobina aumenta e a tensão elétrica induzida na bobina é direcionada de uma certa maneira, de um certo jeito. Segundo ponto. À medida que o ímã sai, ok? A força do campo magnético diminui e a voltagem é induzida na direção oposta. Maior frequência de mudança do campo magnético induz uma maior tensão elétrica induzida. A frequência da tensão alternada é a frequência do campo magnético variável dentro do circuito. Para deixar esses 4 tópicos mais visível na sua mente, eu quero propor então que você analise junto comigo esse sistema aqui, ok? E ele vai dar para a gente uma melhor visualização do que está acontecendo. Eu vou colocar ele para funcionar e aí nós temos esse sistema aqui, ó, uma espira aqui desenhado em amarelo, ok? Essa espira ela está rotacionando dentro de um ímã. Esse ímã tem o polo norte vermelho e o polo sul em azul. Então, as linhas de campo aqui em rosa, ok? Direcionadas do norte para o sul, atravessam aquele buraco da espira. Mas perceba que, conforme a espira vai girando, aquelas linhas, aqueles vetores em rosa, eles vão modificando dentro do campo. Então, perceba, na situação em que essa espira ela está nessa posição vertical, perceba que todos os vetores em rosa atravessam dentro desse buraco da espira. Conforme essa espira vai rotacionando, a área daquele buraco que é formado lá da espira vai diminuindo. E nessa situação, você já tem ali, por exemplo, esse primeiro vetor aqui, ó, já está fora desse buraco aqui da espira. Então, o campo magnético que atravessa dentro da espira, ele muda a sua intensidade conforme a espira vai rotacionando dentro desse campo magnético. Esse campo magnético mudando dentro dessa espira vai fornecer para a gente uma voltagem que é variável, oscilando aqui entre mais ou menos menos 3 e 3 volts, ok? Indicado aqui pela agulha desse voltímetro, certinho? Ok, bom, com essa ideia aqui a gente pode discutir melhor isso aqui que a gente já estava comentando. Continuando. É mais prático mover a bobina em vez de mover o ímã. Por quê? A bobina ela vai ser mais leve, o ímã ele é mais pesado, mais difícil de movimentar. Girando a bobina em um campo magnético estacionário, que é o que a gente acabou de ver lá no site do Física na Escola. Então, o ímã ele fica estacionário e a bobina, que é mais leve, é mais fácil de girar. Uma máquina que produz corrente elétrica girando uma bobina dentro de um campo magnético é chamada de gerador. Um gerador é essencialmente o oposto do motor.
convertendo energia mecânica em energia elétrica. Então, olha que interessante. Aqui, nesse gerador simples, nós temos a entrada de energia mecânica, por exemplo, a sua mão movimentando aqui essa manivela acoplada a uma espira. Então, você entra com a energia e esse sistema formado por espira, campo magnético, vai fornecer aqui na saída energia elétrica, por exemplo, para ligar a lâmpada, certo? Então, a energia elétrica não foi obtida a partir do nada. Ela teve uma contrapartida que é a energia, aqui você usou energia muscular, né? Energia mecânica para rotacionar o sistema e transformar em energia elétrica. Continuando. Falando agora sobre um gerador simples, começando perpendicularmente ao campo. Então, imagina a situação em que a espira está na vertical, perpendicular ao campo magnético. A espira tem o maior número de linhas passando dentro dessa espira. À medida que a espira gira, a espira circunda menos as linhas de campo, até ficar ao longo das linhas de campo, quando não vai conter mais nenhuma linha dentro da espira. Já vou mostrar no próximo slide, tá ok? Conforme a rotação vai continuando, ela envolve mais linhas de campo, atingindo um máximo quando fez meia revolução. O campo magnético dentro da espira vai ficar mudando, então, de forma cíclica. Vamos lá, então? Passo a passo dessa espira girando lá no campo magnético, começando com a espira na forma vertical, ok? Então, você tem aqui o máximo de área para esse campo passar dentro da espira. Aqui nós estamos vendo em perspectiva a área daquela espira quadrada. O que vai acontecer? Rotacionando essa espira no sentido anti-horário, ok? Então essa espira vai rotacionar dessa maneira. O que vai acontecer é que essa área ela muda um pouco. Essa área ela passa a ficar um pouco menor. Então essa área 1 ela é maior do que essa área 2, porque agora a espira inclinou um pouquinho e aquelas linhas de campo que antes passavam todas dentro da espira, agora já começa a passar um pouco fora dessa espira, diminuindo a intensidade desse vetor campo magnético que passa ali dentro. E você sabe que a lei de Faraday está garantindo para você que se esse campo ali dentro está diminuindo, você tem uma menor voltagem ou uma menor tensão induzida. Então, rotacionou mais um pouquinho, olha aqui na situação da letra C. Quando a espira está de perfil em relação às linhas aqui desse campo, ó, nenhuma linha de campo consegue atravessar aquela área. Ou seja, aqui a área é nula. Certo? Se a área aqui é nula, você não tem nenhuma voltagem induzida. Então, a voltagem aqui ela é maior, aqui ela vai diminuindo, aí a voltagem atinge zero. E conforme essa espira continua a rotacionar, essa voltagem vai aumentando, porque a área ela vai voltando a crescer e podendo ser atravessada por aquelas linhas de campo magnético lá dentro, ok? Beleza? Então, ó, a área começa no máximo, ela atinge o zero e depois volta para a posição máxima na vertical, certo? Então, você imaginando aqui a espira rotacionando no meio desse campo magnético, você tem maior voltagem, voltagem zero e voltagem maior novamente. Beleza, pessoal? Aqui, mais uma vez, essa ideia da espira rotacionando na presença de um campo e um gráfico mostrando como que a voltagem se comporta nessa situação. Conforme a espira gira, a magnitude e a direção da tensão induzida e também a corrente vão mudando. Uma rotação completa da espira produz um ciclo completo de tensão elétrica induzida e também um ciclo completo da corrente elétrica. Então, ó,
Voltagem, quando a espira está aqui na vertical, o máximo de linhas atravessando essa área, você tem o máximo aqui de voltagem. Quando essa espira está na horizontal, você tem aqui o mínimo, né? 0. Quando essa espira continua a girar, você vai atingir esse máximo, só que aqui com valor negativo, ou seja, eu estou querendo dizer que se aqui é, por exemplo, menos 2 volts, aqui é mais 2, aqui seria 0 volts, né, com a espira nessa posição horizontal, e aqui você teria um outro valor correspondente àquele, né, que é menos 2 volts. Então perceba, enquanto a espira vai girando na presença do campo magnético, você fica oscilando entre 2 volts e menos 2 volts. Ok? A tensão elétrica induzida pelo gerador alterna e a corrente produzida é uma corrente alternada, que a gente diz CA, corrente alternada. É exatamente a corrente elétrica que nós utilizamos nas nossas casas. A corrente alternada, a magnitude e a direção... a corrente alterna, ou seja, ela muda a magnitude, ou seja, a intensidade ou o seu valor, e ela muda também a direção de maneira periódica. O padrão de corrente alternada na América do Norte muda de magnitude e de direção durante 60 ciclos por segundo, que também nós vamos chamar de 60 Hz, tão comum nos nossos dispositivos. Se você pegar, por exemplo, o seu carregador de celular, nele tem uma informação a respeito da frequência dessa corrente que muda de ciclo no funcionamento do seu dispositivo. Okay? Aqui do lado tem uma imagenzinha comentando a respeito da aplicação desse sistema, né? Captadores de guitarra, eles usam pequenos ímãs dentro dele. Esses ímãs, eles magnetizam as cordas que são de metal e quando essas cordas vibram, eles induzem uma voltagem nesses captadores que vão amplificar esse som lá nos alto-falantes. Agora comentando de geradores mais complexos, mas sem deixar o vídeo carregado de informações e equações. Os geradores usados em usinas são muito mais complexos do que aqueles que nós já discutimos até aqui. Bobinas enormes, compostas de centenas de milhares de espiras, são enroladas em um núcleo de ferro para fazer uma armadura muito parecida com a armadura de um motor. Se você tiver curiosidade, pausa e pesquisa a respeito do motor do gerador da usina de Itaipu. Lá, nos vídeos, você pode ver que são motores que têm milhares e milhares e milhares de espiras para poder gerar bastante corrente elétrica. Eles giram nos campos magnéticos muito fortes dos eletroímãs poderosos que constituem aquelas máquinas. A armadura desses geradores é conectada externamente a um conjunto de rodas de pás chamadas de turbina. Então, você tem a armadura do motor conectada a esse sistema de pá, que na usina é por onde a água vai passar por essas pás, fazendo essas pás girarem, girando aqui as espiras desse sistema, ok? Na presença de um campo magnético, gerando energia elétrica. Ok? Então, vamos lá. Enquanto o vento ou a queda de água podem ser usados para produzir a rotação dessa turbina, ok? Turbina, então, é esse conjunto de pás aqui, tá? Beleza, então. A maioria dos geradores comerciais é movida por vapor em movimento. Atualmente, 1
combustível fóssil ou um combustível nuclear é usado como fonte de energia para o vapor. Então, por exemplo, em usina nuclear, é um combustível nuclear, ou seja, elementos radioativos são utilizados para esquentar uma água numa caldeira. Essa caldeira vai gerar um vapor e esse vapor vai movimentar uma turbina ligada a uma armadura de um motor que vai rotacionar no campo magnético e produzir corrente elétrica. De maneira muito simplificada, é isso que acontece numa usina nuclear ou termonuclear, ou até mesmo geotérmica. Continuando o nosso comentário, uma fonte de energia de algum tipo é necessária para operar um gerador. Então, perceba, esse gerador aqui do slide anterior, ele não pode gerar essa energia elétrica necessária para acender a lâmpada a partir do nada. Tem que ter aqui uma entrada de energia, que no caso essa energia é energia cinética desse vapor, ok? Alguma fração da energia da fonte é convertida em energia mecânica para acionar a turbina. O gerador converte a maior parte disso em energia elétrica, que é energia elétrica, a energia de saída do gerador. Algumas pessoas pensam que a eletricidade é uma fonte de energia. Não é. Toma cuidado, pessoal. Ela é uma forma de energia que deve ter uma outra fonte. Pessoal, nós não temos energia elétrica de graça no nosso ambiente. A energia elétrica no nosso ambiente, ela sempre advém de alguma outra fonte. Ok? Toma cuidado com esse raciocínio. A maioria dos professores e livros didáticos não contam essa informação aqui, que pode diferenciar você de outros alunos. Beleza, feito isso então, para finalizar o nosso raciocínio de hoje, uma pergunta: como um gerador é diferente de um motor? Responda aí a pergunta nos comentários. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Agradeço a sua atenção. A gente se encontra no próximo vídeo, continuando a discutir mais características a respeito da indução eletromagnética.